Boa noite para todos presentes, né? Hoje, o 17º CIUAS, né? Tenho o prazer de receber o nosso coordenador da clínica, Eduardo Saura, né? Com a palestra sobre responsabilidade civil do cirurgião dentista. Saura é um dentista. É uma... Você tem algum áudio aberto? Acho que do Adilson. Ele já está fechado. Eu tenho certeza que ele cadastro lá. Então, voltando, a gente está recebendo hoje o Eduardo Saura, que é o nosso coordenador de clínica. Para a gente é uma honra muito grande, Eduardo, estar recebendo você aqui com um tema que é tão relevante, né? Que eu já assisti uma outra palestra sua e foi muito gostosa de assistir, porque é um papo que interessa a todo mundo, porque todo mundo um dia vai querer ter clínica, todo mundo um dia vai precisar atender e passar por algumas situações que precisa saber de lei, né? Então, para falar um pouco do mini currículo do professor Eduardo Saura, ele é cirurgião dentista, especialista em ortodontia, advogado, atuação em Precipua em Direito Médico e da Saúde, pós-graduando em Direito Processual Civil, coordenador clínico do curso de odontologia da Faculdade Anguera, campus Guarulhos e Santana. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que nas outras palestras online, tem gente esquecendo a câmera, como a gente viu agora, o áudio ligado. Então, fiquem com atenção com relação à câmera de vocês, porque às vezes vocês estão andando pela casa, acabam indo para o banheiro, acabam indo trocar de roupa com a câmera ligada. Então, fica com essa atenção para a gente não ter nenhum problema futuro. É todo seu, Eduardo. Ótima palestra. E eu fico aqui para o que você precisar, tá bom? Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer, é um imenso prazer poder participar. Deixa eu só sair meu vídeo aqui. Meu vídeo saiu, Tainara? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de novo. O meu também cortou quando eu estava terminando de apresentar. Eu não vi o que aconteceu, mas é só clicar para apertar para aparecer de novo que ele aparece. Espera aí. Falou que o host bloqueou todos os vídeos aqui. Os participantes. Vê agora. Foi. Agora voltou, né? Uhum. Beleza. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Para mim é um enorme prazer, né? Porque, para quem não sabe, eu estou formado há 18 anos e eu me graduei em odontologia na Uniban, quando era lá na Maria Cândida, que depois, né, virou em Anguera de alguns anos para cá. Então, é muito prazeroso para mim poder participar desse momento. E é um negócio assim, muito louco, né? Porque na clínica hoje, é engraçado porque assim, eu me vejo no tempo de quando eu era aluno. Por exemplo, a sala de raio-x, tem alguns equipos lá também que são um pouco mais antigos. E toda a estrutura remete muito ao meu tempo de aluno. E isso, sem dúvida, é muito prazeroso, né? Depois de tantos anos, eu poder voltar para a casa que eu estudei e hoje estar do outro lado e poder passar um pouquinho das coisas aí que eu aprendi ao longo desses anos. Bom, aqui eu falo nesse slide inicial aqui, né, um pouquinho sobre mim. A Tainara já fez aí uma apresentação. Só eu coloquei aqui um pouco dos meus hobbies. Eu adoro mexer com carro antigo, eu gosto muito desse Monza. Ele é meu, foi eu mesmo que fiz toda a restauração dele, toda a parte mecânica, funilaria, pintura. E nós que somos dentistas, a gente tem uma certa habilidade manual, assim, é algo assim surreal. Então, para nós, todos os trabalhos manuais, artísticos que a gente se propor a fazer, eu acredito que a gente tem assim um pouco já de facilidade com isso. Esse aquário que vocês estão vendo aí embaixo também fui eu quem fiz. Também aí, né, aproveitando toda essa habilidade manual que o dentista ele vai desenvolvendo ao longo dos anos. Então, assim, quem está começando agora na odontologia,
e às vezes vocês se preocupam, falam assim, eu estou fazendo uma restauração, uma resina, não está muito legal a escultura, não está muito bonita. Não se preocupem com isso nesse início, porque depois, ao longo do tempo, vocês vão ganhando essa habilidade naturalmente. Claro, vai também do interesse de vocês. Por exemplo, chega nas férias, o ideal seria vocês pegarem o quê? Pegam um bloquinho de cera, vai esculpindo um dente. Então, tem que se dedicar um pouco também. Bom, vamos então lá agora para o tema então de hoje. Falar aqui da responsabilidade civil do cirurgião dentista. Pessoal, assim, eu preparei essa apresentação voltada aos estudantes de odontologia, aos dentistas, enfermeiros, médicos. Então, assim, é algo mais superficial o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Não é, assim, algo muito aprofundado, como se, por exemplo, isso daqui fosse uma apresentação para o pessoal do direito. Então, tem aí uma diferença em relação a isso, tá? Porque esse aqui é um tema gigantesco, assim, tem livros inteiros aí, com trocentas mil páginas, tratando do assunto. Então, realmente, assim, é algo mais superficial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper aí, que eu vou esclarecendo para vocês, beleza? Bom, aqui então o começo, né? Vamos lá. Esse mundo globalizado no qual a gente vive hoje, com toda a tecnologia que a gente tem agora na ponta dos dedos, a todo momento faz com que as pessoas elas fiquem mais informadas ou desinformadas, né? Dependendo aí da fonte que a pessoa está buscando essa informação. De toda forma, tudo mudou. Eu, quando criança, eu sou do tempo que a gente tinha um farmacêutico de família, a gente tinha um médico de família. Então, e hoje isso, no meu ponto de vista, isso acabou se perdendo. Então, assim, na área da saúde, o que a gente vê hoje? Grandes clínicas odontológicas, grandes clínicas médicas, as farmácias também, essas farmácias gigantescas, que muitas vezes quem te atende é um balconista, né, e não mais o farmacêutico, como era antigamente. Quem for tem um pouquinho mais de idade, quem for dos anos 80, vai lembrar desses produtos aqui que eu coloquei aqui na tela. Por exemplo, Benzetacil. A gente ficava doente, tinha uma dor de garganta, alguma coisa, não tinha nem assim muito o que questionar com o pai e com a mãe. Eles levavam a gente até a farmácia, lá o farmacêutico já pegava, né, o palito, já examinava lá a nossa garganta, já via que estava cheia de pus. E eu, que sou um pouco mais novo, no meu tempo, eu já fui do tempo da Benzetacil. Então, eu chegava lá, já tomava injeção, que isso daí era uma dor, assim, grande. Mas, enfim, né, a gente tinha que tomar. Isso, pelo menos, é um pouco mais atual. Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem quase 70 anos, e no tempo dela era diferente, né? Ia na farmácia, aí o farmacêutico ele pegava, assim, esses palitos, colocava algodão aqui, aí colocava iodo, enfim, essas coisas, aí a pessoa abria a boca assim, e aí o farmacêutico ia lá tirando aquelas placas de pus das amígdalas, né, que hoje são chamadas de tonsilas palatinas. Então ia lá, imagina como isso daqui deveria ser agressivo e devia incomodar, mas enfim, mas ninguém reclamava. Aqui, esse produto aqui, 1 minuto, aqui fala o quê, ó? Para qualquer dor de dente, e não queima, né? Não queima a boca. Imagina que não queima a boca. O produto aqui só faltava derreter as mucosas, né? E aqui está falando que não queima a boca. Mas era o que tinha na época. A Napion também, ele substituía hoje o Listerine, enfim, esses outros produtos aí. Então, eram o que nós tínhamos à nossa disposição nos anos 80, anos 90. E eu confesso assim para vocês que eu sinto até um pouco de falta dessa época. Porque era tudo muito mais humanizado. Era tudo, a gente se sentia muito acolhido. Eu acredito assim que na área da saúde, pessoal, o que precisa ter acolhimento. O acolhimento é fundamental, empatia. O profissional ele nem precisa ser o melhor dentista, o melhor médico, não precisa. O que a gente precisa? Que você ir procurar um profissional da saúde e você se sentir acolhido. Você
esse profissional ele escutar a sua história, escutar os seus problemas. Então, o dentista também ele tem muito lado psicológico. Geralmente, psicologia é uma matéria que a gente não dá muita atenção na graduação. Fala assim, putz, né, que saco, tem que ficar essas aulas de psicologia, mas vocês não têm noção o quanto é importante essa formação psicológica que a gente tem na faculdade, né? E outra coisa também que fez assim um pouco se perder assim toda essa característica mais familiar, acho que dos profissionais, assim, a grande quantidade de cursos que a gente tem. Isso em todas as áreas, tá, pessoal? Não é só no odonto. Isso, todos os cursos hoje têm uma variedade muito grande. Então, eu acabo colocando no mercado de trabalho um monte de profissionais e não dá, assim, no meu ponto de vista, uma certa filtrada também para que seja trabalhada toda essa questão psicológica, a questão de empatia, todos esses pontos aí. Vamos ver aqui, peraí. Tá, agora aqui o conceito da responsabilidade civil. Essa parte aqui de conceitual é um pouquinho chata, mas é importante passar para vocês, para que vocês depois possam entender as coisas que venham aí na frente, tá? Então, o conceito de responsabilidade, ela tem a ver com recomposição, né, com a obrigação de restituir ou ressarcir alguma coisa. Esse termo espondeu tem a raiz latina e também tem a ver com a responsabilidade, mas só que mais lá para o lado do direito romano, tal, quando existia uma espécie de contrato entre as partes, mas era um contrato verbal e não escrito como a gente recomenda que seja feito hoje. E a responsabilidade, assim, ela é uma palavra polissêmica, né, como eu escrevi aqui. Ela tem aí o dever, o compromisso, uma sanção. Então, ela abrange muitos significados, tá? Falar aqui um pouquinho rapidamente sobre o histórico da responsabilidade. Então, nos primórdios da civilização, a arte da medicina ela era essencialmente artesanal. Então, assim, vocês imaginem, há 4, 5 mil anos atrás, né, por óbvio, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje à disposição, então era tudo artesanal. E a cura, ela era vista como um dom divino, até porque, assim, praticamente não se conhecia nada de anatomia, fisiologia, então os médicos, eles eram reverenciados como se fossem verdadeiros sacerdotes. Só que o insucesso deles também era cobrado na mesma proporção. Então, assim, para vocês terem ideia, o Código de Hammurabi, ele data de mais ou menos 1770 a.C. E ele já tinha algumas normas a respeito do exercício da medicina. E alguns artigos desse código, eles estabeleciam que para as operações difíceis, uma compensação seria dada para o médico. Todavia, também assim, o cirurgião ele devia ter a máxima cautela, a máxima atenção, perícia no que ele estava fazendo, porque em caso contrário, as penas eram severas, muito severas. Por exemplo, se o paciente fosse a óbito, qual a pena? Amputa a mão. Cortou a mão, pronto. Resolveu o problema, o profissional ele foi punido. E agora, se fosse, por exemplo, um dano com um animal, alguma coisa assim do tipo, né, um animal que não fosse bem curado, ou então um escravo, aí era previsto um ressarcimento, em alguma espécie de valor, mas aí eles não cortavam a mão do médico. Então, vocês vejam, se há quase 4 mil anos atrás já tinha a preocupação com a responsabilidade, vocês acham que hoje, como que está isso daí, né? E, claro, você não vai ter a sua mão amputada, mas você pode perder bens materiais, você pode ter a sua saúde mental comprometida, a sua tranquilidade, você pode perder noites de sono. Então, por isso que é muito importante que vocês assim, tenham o conhecimento de todos os riscos que podem ser causados se vocês não tomarem aí as devidas precauções quando vocês começarem a atender. Né? Isso para quem é aluno, né? Se tiver agora os
os colegas também já formados aí, tem que ficar bastante atentos também. Então, depois a gente teve no direito romano, que aí ali já estava um pouquinho mais adiantado, né, por volta dos anos 750, mais ou menos, antes de Cristo, e ali já começou a se formular um conceito de culpa, já começou a fixar algumas espécies de delitos que os médicos poderiam eventualmente cometer, como, por exemplo, abandonar um doente, se recusar a prestação de determinada assistência. Isso é algo que a gente vê até hoje. Por exemplo, o nosso Código de Ética Odontológico, ele permite, eu não lembro agora de cabeça o artigo, mas é logo no começo do Código de Ética Odontológico. Lá diz que a gente pode se recusar a atender determinado paciente. Tá? Mas, claro, você não vai simplesmente falar assim, não vou mais te atender mais, pronto, acabou. Professor Eduardo. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpe te atrapalhar, está muito boa a sua palestra, mas tem algumas pessoas que se cadastraram e não estão recebendo o link por e-mail. Existe algum link que possa ser enviado nos grupos para eles poderem acessar? Karina, não, porque a gente está fazendo tudo pelo Simpla, e é o Simpla que envia esses e-mails direto. Quando eles fizeram a inscrição, lá no início, quando fizeram a inscrição, eles recebem um e-mail automático. Talvez o que não aconteceu hoje foi a mensagem de lembrete que vai de novo esse e-mail, entendeu? Com o link. Pede para eles irem lá embaixo, onde eles receberam o e-mail de inscrição, assim que foi feita a inscrição, foi direto, que lá eles vão encontrar a palestra de hoje. Tá bom, obrigada. Tá bom? E eu vou ver se eu consigo aqui mandar o lembrete, e aí eles já recebem o link, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Desculpe atrapalhar. Não, imagina, eles podem entrar ainda porque tá no começo, então tá tranquilo. Acho que até preciso dar uma acelerada aqui, né, Tanara? Senão vai acabar extrapolando nosso tempo, até as 8h30, né? Preciso acelerar aqui. Bom, então, pessoal, como eu estava falando, então, depois do direito romano, já teve aí já começou a melhorar um pouco as coisas, né? Os médicos, os profissionais, eles já podiam recusar alguns pacientes. Hoje, atualmente, a gente ainda tem isso algum resquício aí do direito romano, falando por exemplo, no nosso código de ética, que a gente pode sim se recusar a atender paciente, mas desde que isso seja por escrito também, e você oriente depois o próximo profissional de tudo que deve ser feito. Depois, posteriormente, lá já na Grécia Antiga, lá por volta de 300, 350 a.C., Platão, Aristóteles, eles já começaram a desenvolver mais a medicina, as técnicas, e aí as penalidades já começavam a ser aplicadas com mais cautela, né? Não era assim aplicado a torta e direita, como, por exemplo, cortar um braço, uma mão, enfim. Depois, já passando aqui no Brasil, já um pouco mais para frente, já por volta do ano de 1830, foi quando a gente começou a ter uma responsabilização dos profissionais, que era baseada no Código Penal. Depois, 1912, a gente teve, depois 1916, que começou a ter já algumas leis um pouco mais específicas para a responsabilização dos profissionais. Aqui, quanto à prescrição. Tanto o médico, o dentista, o veterinário, que também prescreve, eles estão praticando ao mesmo tempo tanto um ato de ciência, como também um ato jurídico, tá? Ato de ciência que eu falo mesmo no contexto científico, tá? E exerce também o ato jurídico. E talvez muitos nem percebam isso, nem tenham consciência disso, que a prescrição trata-se aí de um fato jurídico também. E tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então, quando o médico, o dentista, o veterinário, enfim, ele está prescrevendo, ele está exercendo algo que ele está, como eu vou dizer, ele algo que foi possibilitado para ele através da faculdade que ele fez. Então, ele, através do diploma dele, ele ganhou o direito de exercer determinada profissão. E com isso restabelecer aí a saúde das pessoas, dos animais, enfim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você prescreve errado, vou falar isso depois um pouquinho mais para frente, mas você tem ali
você pode estar cometendo aí uma imperícia. Você pode, sem dúvida, ser penalizado por isso. Então, se você está prescrevendo um medicamento errado, você precisa prescrever um anti-inflamatório, você prescreve um antibiótico, você está sendo aí imperito, você está fazendo algo errado, e com isso você pode até mesmo levar o paciente a óbito. Então, tem que tomar sempre muito cuidado. Um outro ponto que o dentista, o médico, o veterinário pode ser penalizado é no caso de fornecer atestado falso, né? Isso, às vezes, é comum até. Eu já presenciei assim, algumas situações, muito tempo atrás, aí, eu fiquei sabendo de dentista aí que eventualmente pegou, deu atestado falso, e isso daí é penalizado. Esse crime ele leva à detenção aí de até 3 meses a 2 anos de prisão. Então, vamos supor, você tem um amigo lá que faz umas correrias, alguma coisa do tipo aí, e ele te pede um atestado para que seja acobertado o crime que ele cometeu. Aí você pega e você dá um atestado falso para ele. Enfim, você vai incidir em mais de um crime, mas um deles que você vai acabar incidindo seria o de atestado falso. Mas tem outros crimes aí muito piores aí que você pode ter curso e com isso você até acabar mesmo aí sendo preso. Deixa eu mudar aqui. Bom, aqui a gente fala agora da responsabilidade contratual e extracontratual, tá? Então, assim, uma pessoa, ela pode causar prejuízo a outra, né, por descumprir uma obrigação contratual. E o inadimplemento desse contrato entre as partes, ele vai acarretar responsabilidade de indenização. Isso por perdas e danos, tá? Isso aí nos termos aí do artigo 389 do Código Civil. Deixa eu pegar aqui o código, eu tenho o código aqui, ó. Vocês acreditam que quando eu tinha 15, 16 anos, que eu já pensava em fazer direito, mas depois eu acabei indo para o odonto, um dos motivos de eu ter desistido do direito é que me falaram que eu teria que ler esse livro aqui inteiro, que eu teria que praticamente saber ele todinho. E eu acreditei, né? E, na verdade, isso não é bem assim que funciona. Só fui perceber isso anos e anos depois. Mas, enfim, então aqui eu estou falando, né, que causar prejuízo ao outro, né, por descumprir uma obrigação contratual, você vai ter que indenizar aí por perdas e danos. E qual a diferença entre essas responsabilidades? Na responsabilidade contratual, existe uma convenção entre as partes, que é a que a gente utiliza, né? Nós dentistas, os médicos, os enfermeiros não. Enfermeiro não, o veterinário, o médico, o dentista, veterinário, então assim, eles têm uma responsabilidade contratual. O enfermeiro pode até ter uma responsabilidade contratual se ele for, de repente, fazer um trabalho de home care, alguma coisa, tem esse vínculo e isso estabelece como se fosse um contrato. Então, assim, aí quando as partes elas não cumprem o compromissado, o avançado, então gera uma responsabilidade por isso. Isso é no consultório. Você vai com o paciente, você vai ter essa responsabilidade contratual. Quando você vai na padaria comprar uma coxinha, a partir do momento que você compra a coxinha, ali tem também uma responsabilidade contratual. Muitas pessoas às vezes não sabem disso, mas se você comprar uma coxinha, você passar mal, ter uma infecção gastrointestinal, aquele comércio que te vendeu a coxinha, ele pode ser responsabilizado por isso. E a gente tem também a responsabilidade extracontratual. Essa daí, ela não se deriva de um contrato, tá? Não tem vínculo jurídico entre as partes, entre a vítima e o causador do dano. Nesse caso aí, da extracontratual, essa obrigação ela não ela é derivada de lei. Então, assim, não existe o vínculo. Então, como que ela pode acontecer, por exemplo? O agente, né, vamos supor, você infringe um dever legal de socorrer uma pessoa, por exemplo. Você, como dentista, você chega ali um paciente, de repente, no seu consultório, e ele está com muita dor, você não vai poder
via de regra, se negar a atendê-lo, né? Trata-se de uma emergência, alguma coisa do tipo. Então, ali tem uma relação extracontratual. Ali não existe ali o vínculo entre você e aquele paciente. Ali foi uma situação ali gerada realmente na hora. Tá? A mesma coisa o médico que socorre uma pessoa que passa mal no avião, no ônibus, na rua, também não tem esse vínculo contratual, é um vínculo extracontratual. Mas, de toda forma, tanto uma quanto a outra, elas têm a mesma consequência, que é a reparação do dano. Tá? Então, independente se for uma ou outra, vai reparar o dano, mas isso eventualmente pode, um eventual processo, alguma coisa, facilitar a vida do profissional de algum modo, né, de alguma maneira. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar para vocês. Isso aqui é importante para vocês saberem quando que vocês serão responsabilizados ou não. Tá? Porque, assim, para que o profissional da saúde ele seja responsabilizado, tem que preencher alguns requisitos. Se esses requisitos não forem preenchidos, então você não é responsabilizado. Então, assim, a ação humana, ela pode ser, você pode ter como profissional tanto uma ação ou uma omissão. A ação é você fazer algo e a omissão é você, né, se furtar de algo. Por exemplo, você está vendo ali que algo de muito errado está acontecendo e você não faz nada, você está sendo omisso. Então, você também pode ser responsabilizado por isso, tá? Isso aí são pressupostos necessários para que seja configurada a responsabilidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem que ter uma ação ou uma omissão. E aí a gente tem que ter o dano, certo? Entre essa ação e essa omissão, tem que ter um negócio chamado nexo causal. Esse nexo causal é o liame, é a ligação entre a ação ou omissão que gerou o dano. Você tem que ter esse nexo causal. Se você não tiver o nexo causal, não há responsabilidade. Tá? Então, vamos lá, que dá um exemplo. Você atendeu um paciente e você atendeu esse paciente de manhã. Fez, sei lá, qualquer procedimento nele, deu uma anestesia, não sei, enfim. E aí, quando foi à noite, esse paciente foi a óbito. Então, a gente precisa averiguar se essa ação de você ter atendido o paciente e o dano, que é o paciente ter ido a óbito, existe nexo, se tem ligação entre um e o outro. Porque você pode ter feito um procedimento, sei lá, uma restauração nele, dado alguma anestesia, enfim, e pode ter desencadeado alguma reação alérgica, alguma coisa, e esse paciente vir sim a óbito. Então, aí que vai ter o nexo causal. Mas se for alguma outra causa, por exemplo, você fez um procedimento de manhã e o cara morreu à noite, mas não tem nada a ver com o seu tratamento, então não tem o nexo, então não existe o dever de indenização. Só que para quem é profissional liberal, ainda tem assim algo a mais. A lei, ela exige que tenha culpa. Então, quando tiver culpa, então, para que o profissional liberal, eles que somos nós, dentistas, médicos, enfermeiros, veterinários, para que a gente seja responsabilizado civilmente, tem que ter esses 4 itens aqui. Tem que ter ação ou omissão, tem que ter o nexo causal, tem que ter o dano e tem que ter a culpa. Então, é necessário esses 4 itens. E aí a gente chama isso de responsabilidade civil subjetiva, que é essa adequada aos profissionais da área da saúde, que exige esses quatro elementos aqui. E a responsabilidade objetiva é quando não tem um elemento culpa. Então, seriam só 3 elementos: ação, omissão, o nexo causal e o dano.
esse elemento culpa, quando ele é dispensado, isso aí geralmente é quando, assim, vamos supor, o dentista ele trabalha em uma clínica. Então, a clínica é a responsável pelo dentista. Então, a clínica ela vai responder. Então, o paciente vai entrar com um processo, geralmente, contra a clínica. E a clínica ela vai responder, independente de culpa, porque a clínica não é profissional liberal. Então, ela responde independente de culpa. Mas, é claro, tem que ter o nexo causal também, porque senão não adianta nada. E depois, eventualmente, a clínica depois ela pode entrar com uma ação aí de regresso contra o profissional, tá? Então, assim, também não é que o profissional ele vai se eximir da responsabilidade. Deixa eu só apagar aqui, porque senão, quando a gente passar para o próximo slide, isso aqui tudo vai aparecer. Espera aí. Mais fácil. Então, aqui, eu estava falando para vocês, que da ação ou omissão, que tem que ter um nexo causal, né, e se ele for rompido, não há responsabilidade do profissional. Tem também, se for culpa exclusiva da vítima, você também não é responsabilizado. Por isso que eu sempre ressalto a importância de vocês, quando forem prescrever, fazer pelo menos 3 cópias. Uma para que o paciente leve, uma para que ele entregue para a farmácia, e uma terceira cópia que a gente vai anexar ao prontuário. Isso é importantíssimo. E essa cópia anexada ao prontuário, ela tem que estar assinada pelo paciente, porque senão fica muito fácil, né? Se o paciente não assinar, você pode pegar um pedaço de papel qualquer e falar que você prescreveu para ele e não prescreveu. Então, professor, que é o que é feito em clínica na faculdade, né? As 3 vias. Porque popularmente nas outras clínicas só é feito 2, né? Que é uma que vai para o paciente, uma que vai ficar para a farmácia. Então, e aí o dentista não tem como provar que realmente ele ministrou o remédio. E se ele ministrou o remédio e a pessoa não tomar, aí é culpa exclusiva da vítima. E, claro, tem como saber isso daí, né? Se a pessoa tomou, não tomou, tem que fazer perícia, enfim. Então, assim, não é também somente a palavra de um contra a palavra do outro. Mas tem que realmente, assim, se precaver o máximo possível, porque o pessoal é esperto e para processar o profissional aí não basta muito, não. Aqui também a gente tem o caso fortuito ou força maior, que também que o dentista, o médico, enfim, ele também não se responsabiliza. Vamos supor, sei lá, um incêndio, alguma coisa pegou fogo, e aí o paciente, por um caso fortuito, né, algo que foge do controle do profissional ou mesmo do paciente, também não há responsabilização. E uma coisa muito importante, né, que não há responsabilidade civil se não ocorrer dano. Então, mesmo que o profissional ele cometa algo errado, se não gerar dano para o paciente, também não há responsabilidade. Então, também tem isso daí que dá uma aliviada. E referente ao dano, né, ao resultado, isso daí, o que o paciente ele pode pedir para o profissional? Ele pode pedir perdas. Essas perdas elas podem ser patrimoniais ou morais. Então, assim, o dano ou o prejuízo, ele é a lesão, né, o interesse jurídico aí que está tutelado, patrimonial ou não. Então, pode atingir seus bens, como também pode atingir a parte emocional, a parte psíquica aí do paciente. Então, o patrimonial, ele corresponde aí ao efetivo, né, prejuízo realmente experimentado pela vítima. Ou seja, é o que ela perdeu.
E tem também os lucros cessantes, o que a pessoa deixou de ganhar. Então, teve um dano. E vamos supor um exemplo, que o paciente é taxista. Então, além do dano material que ele vai pleitear, ele ainda vai pleitear tudo o que ele ganharia com o seu trabalho como taxista, por exemplo. Então, é o que a pessoa também deixou de ganhar, isso aí também geralmente entra em indenização. E aí, o dano o não patrimonial, que ele atinge bens de cunho assim, personalíssimo da vítima, que é a integridade psíquica, moral, a honra, a imagem, a identidade, que isso daí é subjetivo. Mas também vale lembrar que, por exemplo, muitas pessoas pedem dano moral. Né? A maioria das ações, aí o pessoal fala assim, vamos pedir dano moral, e não é bem assim. Né? Hoje, assim, graças a Deus, já está bem consolidado isso, que um mero dissabor, um mero desgosto, isso não gera dano moral. Para que seja gerado dano moral, realmente tem que ser algo assim que mexa muito assim com a pessoa, que seja algo anímico mesmo, sabe? Algo assim da alma que realmente acabe com a vida da pessoa. Senão não rola o dano moral aí como muitos pleiteiam. Bom, aqui está só o texto, né, que da responsabilidade civil, objetiva e subjetiva, que eu já expliquei aí basicamente para vocês, eu não vou repetir aqui, para não tomar muito tempo, só dar uma lida aqui para ver se tem algo aqui que de repente eu não falei que vale a pena eu falar aqui para vocês. Aqui, artigo 951, aqui eu fiz um asterisco nesse artigo 951 aqui no Código Civil, deixa eu só dar uma olhada aqui no código para ver eu tenho que falar aqui deles, tem alguma coisa relevante aqui para vocês. 951. Ah, sim, isso aqui é interessante, sim. Bom, então, assim, em caso de indenização pelo exercício, né, da atividade profissional, tanto se o erro for aí por negligência, imprudência ou imperícia, ou causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar alguma lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho, cabe, por óbvio, o dever de indenizar. E assim, só que no nosso ordenamento jurídico não tem assim graduação de culpa, tá? Pelo menos na esfera civil. Não importa se a pessoa, se o profissional, ele teve uma culpa pequena ou uma culpa grande. Independente do grau de culpa, ele vai ser responsabilizado. O que acontece é, por exemplo, se tiver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e do dano, o juiz ele pode reduzir essa indenização. Então, assim, não é que a pessoa não vai ser indenizada. A pessoa vai sim ser indenizada, mas de repente o valor da indenização ele pode reduzir um pouco. Bom, e aqui, então, além da esfera civil, né, que é da responsabilidade civil, o profissional ele pode também ser responsabilizado em outras esferas, né? Ele pode ser processado criminalmente, ele também pode ser processado no âmbito administrativo, junto aos conselhos de classe. Então, essas três esferas, a civil, a criminal e a administrativa, elas são independentes entre si. O profissional ele pode ser absolvido em uma esfera e ele pode ser condenado em outra. Mas, claro, se você tiver absolvição em uma esfera, vai facilitar a sua vida em uma outra. Então, se você estiver sendo processado criminalmente, dificilmente vai conseguir alguma coisa ali no civil ou no administrativo junto ao conselho de classe. Eu disse dificilmente, não estou falando que não vai conseguir. Pode até ser que dê alguma coisa. Mas, geralmente, isso ajuda bastante. Tá? Então, na esfera civil, vai gerar o dever da indenização. Então, o profissional, geralmente, ele vai perder o que ele tem e o que ele não tem. E aí pode ser, né, através do uso indevido da imagem, atuar com negligência, imprudência, imperícia, que eu vou falar já mais para frente o que é isso daí.
só nessa questão, por exemplo, do uso indevido da imagem, isso aí eu sempre ressalto também a importância de tudo que vocês forem assim tirar de foto, essas coisas, sempre tem que ter o consentimento escrito do paciente, tá? As palavras se perdem ao vento, esqueçam consentimentos verbais, tá? Evitem isso ao máximo. Então, aqui também na esfera criminal, né, aí é pior ainda, que o dentista, o médico, o enfermeiro, ele pode perder a sua liberdade. É difícil, depende do... Tem que ser algo assim muito grave. Oi. Desculpe, já que você falou há pouco de consentimento, por exemplo, em caso de casos clínicos, geralmente os profissionais costumam publicar sobre os procedimentos que são feitos na clínica. Mas vale também uma curiosidade minha, por exemplo, se eu tenho uma determinada empresa que, de certa forma, as publicações em redes sociais têm dado um certo resultado, eu também tenho que fazer um papel solicitando o consentimento da pessoa em publicar a imagem dela, ou isso não se encaixaria para esses tipos de empresas, ou só se encaixaria para a parte clínica, enfim, odontológica, essas coisas? Porque eu acho muito importante essa observação que você fez, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é sempre bom. Então, Karina, isso aí, eu até esses dias eu postei no meu Instagram algo a respeito. Não sei se é essa a sua dúvida, caso não for, você me pergunta de novo. Mas, assim, quanto à imagem da pessoa, para que a gente poste, aí, nós dentistas, para que a gente faça as postagens, por exemplo, de antes e depois, precisa ser o profissional liberal autônomo. Se for uma clínica, uma empresa, não pode postar o antes e o depois. Isso aí não é permitido, tá? Quanto assim a imagem da pessoa, não mostrando o antes e o depois, só mostrar a imagem da pessoa. Isso daí precisa ter o consentimento, claro, né, por escrito, mas pelo que eu me lembro agora de cabeça da resolução 196 de 2019, se eu não me engano, ela fala só do antes e depois. Da imagem em si da pessoa, aí eu precisaria consultar direitinho o código de ética para ver. O que eu sei, assim, por exemplo, se o seu paciente ele postar na rede social dele alguma coisa, a imagem dele, e fizer a marcação ali, eventualmente da clínica ou do profissional, aí o conselho, por exemplo, ele já não tem como interferir nisso, porque aí foi o próprio paciente que foi lá e optou por fazer a postagem da imagem dele, do perfil dele, ele que fez a postagem. Agora, se o profissional, né, se o dentista, ele fizer a postagem sem autorização do paciente, ele pode se complicar. E clínica, antes e depois, realmente não pode, tá? Só mesmo profissional liberal. É isso, Karina? Tem mais alguma... Ou não seria Não, isso? perfeito. Foi bastante esclarecedor. Mas é bom saber disso, porque a gente nunca sabe com quem nós estamos lidando, né? Hoje, claramente, não vou generalizar, mas hoje pode ser meu amigo, amanhã já não sei. Espero que não, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, para ver se também encaixava na área que eu estou atuando atualmente, que não é uma área clínica, mas mais na parte comercial. Mas tudo bem, obrigada, você esclareceu as minhas dúvidas. Não, perfeito, Professor, Karina. Oi. pode continuar, depois eu entendo. Não, pode falar. Não, Karina, só complementando, por isso que eu sempre ressalto que, inclusive, se você for atender pai, mãe, irmão, irmã, não importa quem você for atender, se vai ser seu tio, sua tia, sempre faça como se fosse um paciente qualquer, com tudo assinado, prontuário preenchido, tudo certinho. Porque se der algum problema, às vezes até mesmo com parente, não vou falar com pai e com mãe, né? Mas às vezes até com irmão, com irmã, você pode ter problema. Mas na dúvida,
sempre faça tudo, até mesmo com o pai e com a mãe, porque vamos supor que ocorra essa questão do óbito, igual eu falei, você atendeu sua mãe de manhã e à noite sua mãe vai a óbito. E aí? Né? O ideal é que você tenha tudo ali preenchido, porque não é porque eventualmente foi a sua mãe que foi a óbito que você não vai responder por isso, e não vai ter problemas. Então, independente da situação, sempre tudo assinado. Tá bom, obrigada. Por nada. Professor, o Adilson perguntou aqui no chat sobre, assim, não raramente nos deparamos com contratempos tipo armadilha ou termos não muito claros. Numa ação desse tipo, cabe interpretação por parte do juiz, independente do que diz a lei? Hoje em dia tem ocorrido bom senso, em detrimento da interpretação da lei? Foi duas Então, perguntas. mais para o finalzinho, eu vou falar a respeito disso, né, ali do termo de consentimento livre esclarecido, o dever de informar, aí eu vou entrar nesse tópico aí. Mas, assim, o que eu adianto? Tudo, assim, favorece ao consumidor, que é o paciente, que é o nosso cliente. Tanto é que a nossa situação com os pacientes, elas são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, isso traz uma grande vantagem para o paciente. Via de regra, vai ser sempre aplicado o que for mais favorável ao consumidor. Então, se tiver que ser feita alguma interpretação, essa interpretação ela vai ser geralmente mais favorável ao consumidor, a não ser que você tenha realmente assim algo muito forte, uma documentação muito forte, que nem aqueles termos prontos, né, que geralmente vende aí algumas dentais, aquilo ali é uma furada sem tamanho. Tem que ser sempre algo muito individualizado. Inclusive os procedimentos que a gente vai fazer, eu vou fazer uma endodontia, tem que ser tudo discriminado, certinho que vai ser feito. Vou fazer uma pério, tudo discriminado. Porque, eu falo para vocês, assim, não existe esse negócio de paciente amigo, é complicado. Contar rapidamente uma história para vocês, porque eu não quero estou aqui cuidando com o meu tempo, mas vai ser bem rapidinho. Logo quando eu me formei, eu fui trabalhar em clínica popular no começo, tá? Eu acho isso, no meu ponto de vista, muito válido, é muito importante. A gente aprende a lidar com o paciente, a gente aprende a cobrar, a gente aprende a lidar ali com diversas situações. E dentre uma delas, eu tive um paciente, eu lembro dele como se fosse hoje, é um japonês, tal, e ele, um oriental, e ele foi na clínica e ele foi fazer uma prótese total, superior e inferior, com aqueles dentes Ivocler, que são dentes alemães, tal, top de linha. Então, você imagina, numa clínica popular, você ter um paciente que vai fazer uma prótese com um dente importado é algo super raro, né? Então, isso já me marcou. E pelo também tipão dele, ele mal falava português, enfim. Aí depois, eu sempre precavido, na época eu nem pensava em fazer direito, nada, mas desde sempre, eu sempre fui muito realmente precavido com tudo, sempre tudo anotado. E o que aconteceu? Aí depois, alguns meses depois, eu estava lá atendendo, tranquilo no consultório, e aí sobe a Polícia Civil, as escadas do consultório. Aí falaram assim, queremos falar com o doutor Eduardo. Nossa, vocês não imaginam. Eu não sei como que eu não caí ali duro, como que eu não desmaiei, né? Porque assim, apesar de eu sempre fazer tudo certinho, sei lá, né? Aí eu falei, bom, Era recém-formado, professor? Não. Eu era recém-formado, eu tinha... Nossa, a tensão é maior ainda, então. Foi logo no primeiro ano. Eu peguei meu CRO no dia, acho que 14 de dezembro de 2003, se eu não me engano. E quando era no dia 15, eu já estava trabalhando. E isso foi, o quê? Em 2004, meados de 2004. Então, eu tinha uns 6 meses de formado, 8 meses, talvez. E sempre fazendo tudo certinho, mas eu estava em clínica popular. Então, assim, clínica popular o negócio é complicado. Aí o policial chegou, eu tomei um baita de um susto, eu falei, bom, já era, acabou, né? Acabou para mim. Aí ele percebeu, o policial ele percebeu o meu nervosismo, ele falou, não, calma. Ele falou, só que o senhor vai ter que me acompanhar até o IML, porque teve um paciente seu, que ele foi encontrado pendurado no horto florestal, e a única coisa que sobrou dele foram os ossos e a prótese. Então, aí isso assim, já meio que me tranquilizei um pouco, né, apesar de estar em choque, mas com a graça de Deus eu tinha todo o prontuário, todo certinho, aí eu acompanhei eles até o IML, lá eu fiz o reconhecimento das próteses,
tranquilo. E na ocasião, o legista, que era dentista a princípio, a propósito, ele era dentista, ele me falou assim, ó, você faz muito bem em ter tudo documentado, tudo certinho, porque ele falou, nem que você tenha que o paciente assinar um pedaço de papel higiênico, mas assine, sempre tudo assinado. Pessoal, isso em 2004, hein? Então, ele falava assim, ó, na época ele me falou, acredite, tem pacientes, tem advogados, que eles têm até, de repente, aí uma má-fé de ir no consultório odontológico, pedir para tirar o dente, faz uma exo, o dentista desidioso não pede para assinar nada, vai lá, tira o dente do cara, às vezes um dente rígido, que não tem nada, e o que acontece? Depois vai lá e pede, o paciente entra com processo e ganha, sem dúvida. Você tirou um órgão da pessoa, aí você vai ser responsabilizado ali, criminalmente, civilmente e administrativamente. Então, você vê, essas coisas vão marcando a gente. E, então, assim, né, na esfera administrativa, acho que eu não falei ainda, na administrativa você pode ter o seu registro profissional suspenso, cassado, e perder até o direito de exercer a profissão. Tá? Então, tem que sempre tomar muito cuidado. Por exemplo, em redes sociais, Instagram, foi até o post que eu estava respondendo para a Karina agora, que eu postei nessa semana. Eu falei que o dentista, por exemplo, ele não pode pegar o dente que ele acabou de fazer a extração e colocar lá numa gaze e postar aquilo na rede social. Isso daí é proibido. Essa semana aconteceu, eu postei um negócio no Instagram, passou, sei lá, 3 ou 4 horas, uma colega foi lá e postou o negócio. Aí eu falei, meu Deus, você não viu o negócio que eu acabei de postar falando que isso é proibido? Ela pegou, foi lá e tirou. Então, assim, tem que se atentar a tudo isso, tem que resistir às tentações de querer ficar postando tudo em rede social, tá? Porque hoje as pessoas, como eu falei no comecinho, as pessoas estão muito mais informadas. A informação que elas têm hoje não é a mesma de 10, 15, 20 anos atrás. Então, não é que eu esteja assim, assustando, né, vocês. Assustava só daqui a pouco com umas imagens aí, mas tem que tomar cuidado. Então, aqui, para você determinar, né, se você vai ser responsabilizado penalmente, civilmente ou administrativamente. Isso daí vai depender. Se o ato que você cometeu, ele tem um correspondente na legislação penal, por exemplo, emitir um atestado falso. Pronto, vai para a esfera penal. Responsabilidade civil. Tem os 4 pressupostos que eu falei para vocês agora. O dano, a ação ou omissão, o dano, o nexo causal e a culpa. Se tiver esses 4 pressupostos, vai para a responsabilidade civil. Se faltar um deles, esquece, não vai. E se não tiver ainda nada disso, o dentista ele pode ser responsabilizado eticamente, né, através do conselho de classe. Então, aqui, peraí, só passar aqui. Ah, tá, mas tem uma coisa para falar aqui ainda. Então, assim, o dentista, via de regra, ele não tem uma documentação muito, muito completa. Isso é algo assim que preocupa. Na faculdade, assim mesmo, eu vejo muitos casos aí dos alunos que eles não preenchem o prontuário por completo, e isso é muito, muito perigoso, tá? Isso daí dá muito problema, tem que ser sempre tudo muito completo. E se vocês já começarem na faculdade mesmo, fazer tudo completinho, tudo certinho, quando chegar no consultório de vocês, isso vai ser muito mais fácil. E se vocês, por exemplo, forem trabalhar em clínica, em que vocês não são os donos, vocês serão funcionários, né? Geralmente vocês não vão ser funcionários registrados em carteira, geralmente vai ter alguma parceria ali. Então, não é por isso que você vai ser desidioso e não vai ter um prontuário completo. Porque, como eu falei, o paciente ele vai processar a clínica. Só que, se você não fizer as suas coisas direito, não preencher o prontuário corretamente, depois a clínica vai processar você. Então, não é assim que, eu estou na clínica, dane-se, vou fazer tudo de qualquer jeito, que eu não tenho culpa. Não é assim que funciona, não. Então, quanto mais documentação, melhor, tá?
E detalhe, não é porque você vai ter uma documentação robusta, com tudo que tem direito, que vai impedir você de ser processado, tá? Por quê? Porque o acesso à justiça é um direito de todas as pessoas. Entretanto, se você tiver uma farta documentação, você vai ter maior tranquilidade para eventualmente responder um processo aí, beleza? Agora aqui... Desculpa, eu estou falando porque o assunto é importante. Sim, não, fica à vontade, é muito interessante tirar as dúvidas. Uma coisa mesmo, gostosa de discutir. Desculpe se eu estiver sendo... Enfim. Não, claro. O ideal seria, então, em cada atividade que ou o dentista ou o médico executar, anotar os procedimentos que vão ser feitos e o dentista assinar, tipo, ao lado, e o paciente também, para saber que o paciente está ciente de que aquilo vai acontecer? Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Sendo assim, você já, nossa, já alivia muito sua barra em qualquer tipo de problema aí. E aqui, vou falar aqui rapidamente aqui sobre negligência, imprudência e imperícia. Isso aqui, assim, na verdade, parece sinônimos, tá? Mas não são sinônimos. O que interessa mesmo aí é se houve ou não houve culpa, né? Ninguém vai ficar aqui discutindo se o médico, por exemplo, ele deixou uma gaze na barriga, no abdômen do paciente por negligência ou imperícia, né? Foi alguma coisa assim do tipo, mas ele ter agido por culpa, é o que esperamos, né? Culpa que eu falo assim é que ele não tenha tido intenção, porque se ele tiver intenção, aí é dolo, aí o dolo já vai lá para a esfera criminal também, e aí pode se complicar bastante. Então, se ele agiu com negligência ou com imperícia, isso daí pouco importa, né? Ele vai responder isso de qualquer forma, e aí durante a tramitação do processo, que vai definir se foi um, se foi outro, enfim, qual que foi. E assim, então, a negligência são as cautelas que deveriam ser adotadas antes de começar o procedimento, por exemplo, tá? Então, assim, quem não toma os devidos cuidados para impedir que o dano se concretize, tá, antes de começar o procedimento, seja por desleixo, falta de diligência, desatenção, então, ele vai entrar aí na negligência, tá? Um exemplo, você vai fazer uma cirurgia e você deixa de lavar as suas mãos antes do contato com o paciente. A gente sabe aí que tem que fazer toda aquela lavagem, até aqui mais ou menos, né? Tem que passar os produtos, aí você não faz aquilo e o paciente ali, eventualmente, ele desenvolve um processo infeccioso, alguma coisa, foi negligência sua. Então, vai responder? Se ficar provado, se tiver aqueles 4 elementos que eu falei para vocês, sim, vai responder. Um outro exemplo, por exemplo, é ruim, né? Um outro exemplo, a enfermeira, no caso da enfermagem, ela é obrigada a administrar um determinado medicamento em determinada hora. Só que aí, quem, de repente, faz estágio em hospital, fez estágio em hospital, sabe que tem aquela salinha dos médicos, tal, tem um café e tal. E aí ela fica lá, batendo papo, conversando. Ela permanece ali naquela sala de estar, conversando com os colegas, vendo televisão. E a sua inércia, né, ela ficar ali, ela causa um dano à saúde do paciente, que ela deveria ter ido ministrar o medicamento e não foi. Então, ela praticou um ato ilícito por negligência. A imprudência, ela já é caracterizada aí por uma conduta mais afoita do profissional, em qual ele provoca danos à vítima. Então, teve um descuido, uma precipitação, uma imprevisão do agente. Por exemplo, vocês montam a mesa cirúrgica para poder fazer uma exodontia. E a mesa não está completa. Aí, durante a cirurgia, você lembra que você precisa do fórceps número 16, por exemplo, né, o chifre de boi. Nossa, quando eu fazia cirurgia, eu adorava usar aquele fórceps, era maravilhoso.
A indicação do chifre de boi, por exemplo, ela é para molar inferior. Só que, assim, a gente acaba às vezes usando para outras coisas, eu usava até mesmo para molar superior, sempre com muito cuidado e tal, e sempre foi tranquilo. Então, vamos supor assim, né, que você está fazendo a cirurgia, e aí você esquece que você precisava do chifre de boi, do 16. Se eu não me engano, é o 16 o número dele. E aí, você está lá com a sua luva estéreo e tal, e fala assim, não está aqui o meu fórceps. Aí você vai e começa a mexer lá nas suas coisas, né? Sem estar esterilizado, você contamina todo o campo, você está sendo imprudente. Se você for imprudente, você pode ali causar uma contaminação ao paciente, tá? Então, a imprudência é isso, as cautelas deveriam ser aplicadas durante a conduta e não foram, beleza? Imperícia. A imperícia, ela é a falta de aptidão técnica, é a incapacidade de fazer alguma coisa, é a incompetência, é o desconhecimento, é a inexperiência, é a inabilidade para fazer determinados procedimentos, tá, no exercício da profissão, que exigem um conhecimento específico. A hipótese, por exemplo, da pessoa que se aventura a fazer um procedimento que não está capacitado. Tá? Vou citar um exemplo meu mesmo. Como eu falei para vocês, eu tenho 18 anos, agora em dezembro, né, dia 13 de dezembro, 14, eu completo 18 anos de formado, que eu peguei no CRO. Nesses 18 anos de formado, eu devo ter feito umas 3.000 exodontias, mais ou menos, tá? Porque eu lembro, quando eu trabalhava em clínica popular, nossa, era muita exo que tinha. Eu fazia 10, 15 por dia, às vezes até mais. E assim, veja bem, eu fiz o quê? 2, 3.000 exodontias até hoje. Perguntem se eu faço, ou se eu fiz algum dente do siso, algum terceiro molar. Não fiz. E nem vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho aptidão técnica, eu não tenho conhecimento, eu não domino a técnica para fazer um terceiro molar. Se você pegar e você for fazer um terceiro molar sem você ter aptidão técnica, você vai entrar aí, se acontecer alguma coisa, lembre-se, se acontecer alguma coisa, foi o que eu falei um pouco antes, para que você seja responsabilizado, tem que haver o dano. Se não tiver o dano, você não vai ser responsabilizado. Então, beleza, tirou o terceiro molar na condicionada, mesmo você não estando capacitado para isso, beleza, tudo certo. Mas vamos supor que você não tenha capacitação, você vai lá tirar o terceiro molar do cara. E aí você pode fraturar a mandíbula, né? O molar inferior, por exemplo, fratura a mandíbula aqui, o ângulo, ou de repente pode até aqui na região anterior também. Se você vai lá com a sua alavanca, ou então com o motor, com alta rotação, e você atinge o nervo alveolar inferior. E aí, pode acontecer. Assim, a raiz, por exemplo, do terceiro molar inferior, falando isso para quem, por óbvio, quem está nos primeiros semestres da faculdade, para quem já está mais adiantado, isso parece bobagem falar, mas a gente precisa tratar como para todos, né? Até para quem está no começo da graduação, para poder entender. Então, aqui na mandíbula, a gente tem o nervo alveolar inferior. E tem uma proximidade muito grande com a raiz, geralmente com o ápice do terceiro molar. Então, vamos supor que você vai lá, você coloca o seu motor lá para poder fazer a odontosecção, poder cortar o dente, e com isso você rompe o nervo, você causa uma lesão, você fratura o ângulo da mandíbula, alguma coisa do tipo. Você está lascado, sabe? Então, tem coisas que não compensam mesmo. Nem todos esses anos aí de odontologia, assim, eu sempre fui muito cauteloso em fazer realmente o que eu estava habilitado. Mesmo com ortodontia, me assustava, assim, às vezes eu ver pessoas achando que ortodontia era colar bracket e passar fio. Gente, não é isso, sabe? Tem que ter todo um estudo por trás, exige muita dedicação, porque senão os problemas acontecem. Você estudando muito, já dá coisa errada, já alguma zebra acontece. Imagina se você não estuda, então. Você vai se meter a fazer coisa que você não sabe, né? E esses erros cometidos, como eu já falei um pouco antes, eles podem gerar aí danos que podem ser remediados, quanto pode levar também o paciente a óbito, né? E como eu disse, mesmo que o dano seja pequeno,
no nosso ordenamento jurídico não há a graduação da culpa, né? Como eu li ali o artigo para vocês há pouco. Então, mesmo que seja pequeno, você vai responder. Então, não tem jeito. O que pode acontecer é aquilo lá que eu falei, de repente a indenização ser um pouco menor, um pouco maior, mas, enfim, não tem muita escapatória disso daí. Ó, aqui eu coloquei umas fotinhos sobre o que está na moda, né? A harmonização orofacial. Essa primeira foto aqui, dessa jovem de 21 anos, eu peguei esses dias nesse Instagram que eu coloquei aqui, na Estética de Risco. E esse caso foi na Inglaterra. A menina ela foi fazer o preenchimento labial e ela quase perde a visão. Então, assim, a harmonização não é minha área, mas eu tenho assim, uma noção. Então, vejam aqui nas outras fotos o tanto de artérias que a gente tem aqui na face, né? Então, assim, tem muito profissional, muito dentista, que eles gostam de fazer nariz, né? Ah, vamos fazer harmonização no nariz, tal. Fazer aqui também o bigode chinês. Mas isso, ó, só pela foto aqui, dá para vocês verem que é uma região altamente vascularizada. Então, mesmo que, ó, tudo bem vascularizado. Então, vamos supor que você vai fazer o nariz, ou vai fazer o bigode chinês. Você pode, de repente, pegar a agulha com o produto e atingir essa artéria. Então, você vai pegar, você vai jogar o produto lá para dentro da artéria e ele, né, pode obstruir a artéria, enfim, pode causar os danos aí. Tem alguns profissionais que eles usam, ao invés de agulha, né, eles usam cânula. A cânula, geralmente, ela tem a ponta arromba, então impede que penetre na artéria, no vaso. Mesmo assim, eu acredito que, eventualmente, pode penetrar. Ou caso não penetre, na hora que você tem a artéria ali, na hora que você injeta o produto, você pode acabar comprimindo a artéria. E no que você comprime a artéria, você interrompe ali o fluxo sanguíneo e aí você causa a necrose na região. Tá, isso de nariz, ó, que eu peguei aqui nesse livro, é um livro muito bom até. Esse livro aqui é da minha esposa, que ela é dentista também, e ela estudou bastante a harmonização, ou seja, ela fez vários cursos, vários, e mesmo assim tem uma cautela muito grande quando vai fazer algum procedimento. Porque me assusta muito esses cursos que a gente vê aí de um final de semana, sabe, uma semana. Será que em uma semana as pessoas conseguem dominar a anatomia de tal forma, dominar todos os produtos utilizados? Eu acredito que não. Então, assim, na harmonização também tem muita coisa moderna hoje em dia, né? Tem alguns profissionais aí que eles estão usando ultrassom, né? Eles fazem, então, a harmonização através de ultrassom guiado, que ele vai identificar as artérias de grosso calibre, tem Doppler no ultrassom, então consegue ter ali uma visualização melhor das artérias, e isso acaba transmitindo uma segurança maior. Meire quer perguntar? A Meire fez especialização de orto comigo, um prazer tê-la aqui, Meire. Estou vendo ela aqui. Ela está com o microfone aberto, quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Bom, então, a gente tem... deixa eu ver aqui. Vou passar aqui o slide. Aqui, obrigação de e-mail e obrigação de resultado. Isso aqui também é outro ponto muito importante. Essa parte teórica ela é um pouco pesada, mas é importante que vocês percebam a diferença, né? Vocês saibam os limites, tá? Então, nas obrigações de resultado, um profissional ele vai se obrigar a alcançar uma determinada finalidade, tá? O profissional ele se obriga não apenas a empreender a sua atividade da melhor forma possível, mas a produzir o resultado esperado. Então,
na obrigação de resultado, você tem que entregar o resultado esperado, né? Na área da saúde, isso é bastante complicado. Nas obrigações de meio, o profissional ele vai se obrigar a empregar os meios ao seu alcance, para ele realizar aquele objetivo da melhor maneira possível. Então, ele vai se obrigar a ter prudência, diligência, ele vai se obrigar às melhores técnicas possível, com o objetivo de alcançar o melhor resultado, tá? Mas ele não vai se vincular a obter esse resultado, tá? Isso nas obrigações de meio. Então, assim, é consenso que a atividade médica, tá? Não estou falando odontológica, a atividade médica, ela é considerada uma obrigação de meio. Ou seja, que o médico ele não vai prometer a cura, mas ele vai prometer, né, ele vai se empenhar ali pelo maior tratamento adequado, seguindo todas as normas de prudência, perícia, enfim, tudo com o comprometimento ético e profissional. E assim, né, mesmo usando de instrumentos diagnósticos mais avançados, de técnicas aprimoradas, prescrevendo, né, com precisão as terapias, os medicamentos mais desenvolvidos que estiverem à disposição, a enfermidade eventualmente ela não pode ser curada. E aí, como que faz? Né? Não foi curado, então não é culpa do médico? Não, se ele pegou e ele aplicou o que há de melhor, é uma obrigação de meio, então ele não vai se responsabilizar caso o paciente venha a óbito, por exemplo, né? Porque é humanamente impossível o médico ele se obrigar pelo resultado, né? Tanto o médico quanto o veterinário, por exemplo, né? Como que eles vão se obrigar a ter aquele determinado resultado? Agora, sim, se o médico, o dentista, ele estiver bastante seguro da sua capacidade, da sua competência, ele, de repente, ele pode aí, né, prometer o resultado, só que se ele prometer o resultado, ele vai ter que cumprir. Então, assim, como eu falei, via de regra, na área médica, existe a obrigação de meio, aplicar as melhores técnicas. Só que para dentista, às vezes as coisas são um pouquinho diferentes. Tem algumas correntes doutrinárias que enxergam a atuação do dentista, olha só, hein, enxergam a atuação do dentista como uma obrigação de resultado. Por quê? Porque eles acreditam que pelo fato do dentista estar se limitando a uma área pequena do corpo, né, uma sandice isso, quando você está ministrando um medicamento, você está injetando algum produto, tem todo o sistema fisiológico, anatômico envolvido, mas enfim, tem alguns doutrinadores que eles falam que o dentista ele tem sim que garantir o resultado, por estar atuando em uma área mais restrita, né, sendo o diagnóstico e a terapia mais definida, mais fácil para o profissional se comprometer a curar. Então, é complicado, né? Então, vejam, assim, sempre alinhem as expectativas, tá? Jamais se comprometam com o resultado. Sejam honestos com as possibilidades, tá? Um exemplo, rapidamente. Sexta-feira à noite, chega no consultório de vocês um paciente querendo fazer, por exemplo, sei lá, uma harmonização facial. E aí, ele tem o rosto bastante deformado, né? Igual outro dia, já viu minha máscara do Hulk já? Deixa eu pegar ela aqui. O cara chega, né, no seu consultório na sexta-feira à noite. Você já vi, sim, já conheço a máscara do Hulk. Conhece, né? Aí chega lá louco o dentista tá lá, nossa, sexta-feira à noite eu preciso de grana, né? Eu preciso sair para queimar tudo no final de semana, eu preciso curtir. E aí chega lá o Hulk, né? Aí ele fala assim, né? Ah, doutor, eu quero deixar a minha cara igual do professor Eduardo, assim, ó, linda e maravilhosa. Aí você fala assim, claro, vamos deixar assim, vamos fechar negócio. Aí você vai lá, já recebe a grana do Hulk e se compromete, hein? Você se comprometeu ao resultado. Você vai deixar assim, ficar assim, né?
enfim. Você se comprometeu, você vinculou o resultado. E aí o que vai acontecer? Aí na sexta-feira mesmo, você já recebeu, você já sai, e aí você já vai gastar toda a grana que você recebeu, né, por ter prometido um resultado. E aí na semana que vem, ou na próxima semana, o paciente vai lá e vai exigir o resultado que você se comprometeu. E aí, como você vai fazer? Então, sempre assim, muito, muito cuidado. Não caiam nessas tentações de prometer o que você não pode cumprir, porque se você prometer, você vai se vincular. E assim, como a gente sabe, cada corpo humano reage de uma forma diferente, cada um tem as suas peculiaridades. Então, é muito difícil a gente falar que o dentista tem que ter obrigação de resultado. Por incrível que pareça, na ortodontia, a corrente majoritária fala que sim, nós ortodontistas temos que garantir o resultado. E aí, se der algum problema, o dentista vai ter que provar que fez tudo certo, que utilizou as melhores técnicas, para tentar sair de uma obrigação de resultado e ir para uma obrigação de meio. Dermatologistas, cirurgião plástico, também tem obrigação de resultado. Tá? Também não concordo com isso. No meu ponto de vista, tudo deveria ser obrigação de meio, tá? e não de resultado. Bom, aqui, vamos lá, está acabando já. Aqui, a relação de consumo. Então, assim, a responsabilidade, né, do pessoal, dos profissionais liberais, como eu já disse para vocês, ela vai ser verificada mediante a verificação da culpa. Se não tiver culpa, não há responsabilização civil. Pessoal, Oi. o Adilson falou assim, esse negócio de prometer resultado é muito perigoso. Quem não se lembra de uma tal Gorete, que prometeram a cara da Gisele Bündchen e entregaram uma Márcia Goldsmith mal acabada. É complicado, você não pode prometer. A não ser que o cara seja muito, muito bom e se garanta muito, né? Falar assim, não, eu realmente sou bom e eu vou fazer, vai acontecer, né? Mas é muito subjetivo isso daí, né? Então tem que tomar realmente bastante cuidado. Então, e não há dúvida, tá? Isso daí também já é pacífico, que a relação dentista, médico, veterinário, já é pacífico, que é uma relação de consumo, tá? Isso pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor é o paciente, tá? Porque ele está utilizando ali o produto ou o serviço como destinatário final, e o dentista, o médico, o veterinário, ele é o fornecedor, que é o que está prestando, né? Desenvolvendo o serviço. E aqui eu coloquei, né, no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, ele exclui expressamente a aplicação da responsabilidade objetiva dos profissionais liberais, que foi o que eu falei um pouco para vocês antes. Então, por isso assim, que é legal saber essa diferença da responsabilidade objetiva, subjetiva. Vocês não devem lembrar mais, eu acho. Eu já falei muito, né? Preciso até dar uma corrida aqui. Mas a responsabilidade objetiva é aquela que não exige culpa, né? E a responsabilidade subjetiva é a que exige a confirmação de culpa. Então, o profissional liberal tem que comprovar a culpa para ser responsabilizado. E existe, né, como nós somos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, então tem um desequilíbrio econômico e técnico, tá? O desequilíbrio não é só econômico, tá, pessoal? Você pode estar atendendo ali uma pessoa multimilionária, mesmo assim é considerado um desequilíbrio técnico, de modo que o consumidor ele está vulnerável, né? O consumidor não tem como ele saber detalhes dos nossos tratamentos. Então, vai caber a nós profissionais, sempre muito bem munidos, né, de uma farta documentação, provar que fez tudo tranquilo, que fez tudo certinho. Então, não é a vítima que vai provar a culpa do profissional que atendeu. Mas o profissional ele vai demonstrar que ele conduziu exatamente como recomenda a sua profissão, tá? A gente tem aqui algumas exceções na área da saúde,
Aqui só antes de falar um pouco das exceções, não coloquei as exceções aqui. Mas, enfim, a gente tem algumas exceções à relação de consumo. Pessoal, deixa eu interromper você de novo. Oi. Deixa eu ver. A Vanessa, deixa eu ver se é a Vanessa. Isso. A Vanessa Rodrigues, ela perguntou: boa noite, ainda falando sobre ROF. Gostaria de saber se mesmo que o paciente assinando termos sobre os riscos e acontecer do paciente ter uma alergia ou algo do tipo, o cirurgião dentista se isenta das responsabilidades civis e penais uma vez que o paciente assumiu o risco. Não se isenta. O profissional ele tem que estar habilitado. Aí, no caso, poderia, assim, por exemplo, entrar em perícia. Se tem uma reação alérgica e o profissional não souber o que fazer. Então, assim, se o paciente teve uma reação alérgica a determinado produto, o dentista tem que saber resolver. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que é hialuronidase, se eu não me engano, que serve para você, de repente, dissolver ali, você tirar o preenchimento que você fez. Se teve alguma reação alérgica e você de repente, você não tem ali os meios de resolver aquilo ali, você tem que socorrer o paciente, né? Você não pode simplesmente... O paciente te liga e fala assim, doutor, eu estou com uma reação alérgica. Você não pode simplesmente se omitir, você não pode ser omisso. Você tem que falar assim, olha, amigo, vai para o hospital tal e eu te encontro lá. Então, você tem que prestar toda assistência, você não pode se omitir, não. É isso? Se tiver mais alguma... Acho que é isso, né? Então, aí só que falando de quando não usa o Código de Defesa do Consumidor, tá? Tem algumas hipóteses que a gente não usa, que é quando atendimento público, entidades de autogestão, por exemplo, assim, você tem uma empresa e a sua própria empresa presta o serviço odontológico para os seus funcionários. Então, ali tem uma autogestão. Então, ali não responde pelo Código do Consumidor, tá? Ali, no caso, responde pelo Código Civil. Que mais também? E na relação extracontratual, como eu falei logo no começo, né? Você o médico atendeu um paciente que sofreu um mal súbito no ônibus. Também vai se reger essa situação pelo Código Civil e não pelo Código do Consumidor. E aí, para o paciente, é vantajoso aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque eu coloquei aqui no slide. Tem a possibilidade da inversão do ônus da prova, que foi o que eu disse para vocês, né? Que no caso não vai ser o paciente que vai provar que você errou, mas sim você provar que você fez tudo certo. Essa que é a inversão do ônus da prova. Vai ter a possibilidade da propositura da ação no domicílio do consumidor. No caso da harmonização, vem você é um cara muito bom da harmonização, né? Você está aqui em São Paulo, e vem um cara lá do Amazonas para fazer a harmonização com você. Uma relação de consumo. Se esse paciente entrar com uma ação, ele vai poder propor essa ação lá no Amazonas. Então, assim, agora está tudo online ainda, beleza. Mas a partir do momento que for voltando presencial, imagina você ter que ficar gastando tudo com avião, hotel, para ficar indo em audiência em outro estado. Então, mais uma vantagem para o consumidor. O prazo prescricional também é maior. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o paciente tem 5 anos para poder entrar com a ação, enquanto o Código Civil, o prazo é menor. Se eu não me engano, são acho que 2 anos, né, que está bem aqui na frente, aqui, as imagens eu não estou vendo aqui, mas são 2 anos do Código Civil. Então, o pessoal tem essa questão da prescrição, mas embora sejam de 5 anos, o prazo para o paciente entrar com a ação, não vai chegar aqui 5 anos, você pegar os prontuários, rasgar e jogar tudo fora. Né? Não pode fazer isso. Tem que ficar guardado pelo máximo de tempo possível. Eu recomendo pelo menos, aí, no mínimo, uns 20 anos deixar guardados os prontuários. Eventualmente, se você não tiver espaço físico para isso, hoje em dia tem empresas que digitalizam, que transformam tudo para digital, os prontuários, através de assinatura digital, que vai ter uma certificação que o prontuário foi digitalizado, mas ele seguiu todos os padrões, tá? Porque também não basta você pegar seu scanner lá, digitalizar tudo,
e não ter uma autenticação digital ali. Tem que ser tudo feito da maneira correta. Aqui também está falando da invalidade de cláusulas contratuais, né, que excluam o dever de indenizar, caso ocorra algum dano. Então, você não pode jamais fazer um contrato de prestação de serviço com o seu paciente e se eximir da indenização, dos danos, né, que foi a pergunta que teve, por exemplo, agora da harmonização. Então, assim, não é porque você jamais vai poder se eximir disso. Falar assim, não, tá aqui, eu fiz um papel, um contrato dizendo que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, isso daí não existe, isso daí não é válido, tá? Bom, aqui já quase finalizando, faltam só 2 slides, esse mais um, o dever de informar, tá? Isso é extremamente importante, principalmente em algumas áreas aí, vamos supor, da cirurgia ortognática. Na ortognática, muda completamente a face do paciente. Então, assim, às vezes o que é bonito para um é feio para o outro. Então, é muito comum você ter um paciente retrognata. O retrognata, por exemplo, é aquele que tem uma deficiência, geralmente uma deficiência mandibular, e às vezes a maxila também é um pouco avantajada, né? Que ele fica assim, ó. Esse é o retrognata, né? Que tem o queixinho bem aqui, ó. E também tem o prognata, né? Que é o que tem a mandíbula mais protruída, mais para frente, e geralmente tem uma deficiência do maxilar, aqui do zigomático, tal. Geralmente ele é mais afundado. Aí ele fica assim, né? Aquele queixão, assim, sabe, meio para frente. Então, assim, às vezes, pro dentista, isso pode ser feio, mas para o paciente, não. Isso, como vai mudar totalmente a face, totalmente o aspecto do paciente, isso tem que ser muito bem explicado, tá? Existem softwares aí que fazem a projeção do antes, do depois, como vai ficar, mas, de toda forma, isso tem que ser informado, tá? Você não pode... Imagina, uma ortognática, você fazer alguma coisa de boca. Nunca, jamais, né? Então, assim, essa relação médico-paciente, dentista-paciente, ela tem dos seus pilares o dever de informar. A obrigação do médico, do dentista, ele prestar ao paciente, ou a quem ele responda, todas as informações possíveis, tá? Para que possa exercer esse direito bioético, os princípios do Código de Defesa do Consumidor. E, assim, além de ser uma questão, a informação, ela ser inerente à atividade médica, só tomar uma água aqui. Então, além da informação ela ser inerente à atividade médica, ela também é um direito básico do consumidor, tá? Se você pegar aqui o Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, é o artigo 6º. Sim, aqui é no artigo 6º, fala os direitos básicos do consumidor. E aqui, ó, no inciso 3, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, enfim. Então, além de ser um dever médico, está também na lei. Então, assim, tem que informar. A gente tem também aí o princípio da transparência, que ele vai obrigar o fornecedor a prestar todas as informações, tá? Acerca daquele produto, daquele serviço que está sendo oferecido. Esse princípio também, esse princípio, se eu não me engano, está no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, também esclarece aí esses princípios, tá? Vamos ver o que mais aqui. Vale também ressaltar a importância do consentimento informado, né? O consentimento informado, ele é extremamente importante. O paciente ele deve ser informado de maneira clara, tá? De maneira compreensível a sua capacidade cognitiva, a respeito do seu diagnóstico, dos riscos, do prognóstico, das alternativas existentes para o tratamento. Então, você não pode pegar e fazer, por exemplo, um contrato, fazer um documento
com palavras difíceis, que o paciente não entenda, porque isso aí também não vai ter valor. Você pode até colocar algumas palavras mais técnicas, tá? Mas do lado, por exemplo, entre parênteses, coloca a linguagem simples. Por exemplo, vai fazer uma restauração. Tem pacientes que até hoje não sabem o que é restauração, né? Eles sabem o que é uma obturação. Então você coloca lá, tipo, restauração, vai, sei lá, do dente 11. Mas depois você coloca lá, sei lá, entre parênteses, obturação do incisivo, do dente incisivo, central, tal. Tem que fazer assim uma linguagem bem clara, tá? O simples ato de ler e assinar um pedaço de papel, um documento, não é suficiente para que o profissional ele seja desonerado do ônus de informar adequadamente, tá? Por exemplo, o tamanho da letra tem que ser confortável a leitura. Tá? Geralmente recomenda-se pelo Times New Roman ou Arial tamanho 12, no mínimo, 12, 14. O ideal é que seja confortável, então não dá para você colocar uma letra bem pequenininha. A linguagem clara, precisa, objetiva, o plano de tratamento extremamente detalhado, com objetivos, com o tempo aproximado, cita os desconfortos, que quem faz ortodontia tem que colocar que o bracket machuca, o fio pode machucar, que vai ter dor, tem que citar os benefícios, os riscos, os cuidados, métodos alternativos, isso é importantíssimo. Então, o paciente ele vai ter que declarar que ele está devidamente informado, esclarecido, e também ele está ciente que ele pode não consentir, tá? Você não pode obrigar o paciente a consentir com aquilo. Se ele não quiser consentir, beleza, ele vai procurar outro profissional, ou então você vai procurar uma outra alternativa de tratamento. Professor, e com relação a esses termos, o próprio dentista que faz, porque assim, na faculdade a gente, com relação a leis, a única disciplina que a gente tem é a odontologia legal, né? E a gente não aprende amplamente, se aprende a um semestre só. O próprio dentista faz esses termos, porque o que eu já vi é que procura no Google, né? E esse que procura no Google não tem embasamento nenhum. O ideal é que o dentista ele tenha uma assessoria jurídica especializada no assunto, para que ele possa, para que um advogado especializado também no tema, ele possa desenvolver algo adequado para aquele consultório. Porque não adianta também, por exemplo, você pegar um clínico geral, vamos supor, você vai fazer um contrato aqui da área da saúde, né? Vai elaborar prontuários, documentos. Não adianta você pegar, sei lá, de repente, um advogado da área trabalhista, um exemplo, que não tenha muita familiaridade. Ou mesmo civil, a área civil é gigantesca. Tem muitas coisas. Eu, por exemplo, eu atuo na área de direito médico, da saúde, direito de família. Não tem assim como a gente pegar e também abranger tudo. Então, tem que realmente ser assim um profissional capacitado ali que direcione o profissional médico, o dentista, o veterinário, a fazer as coisas da melhor maneira possível. Seria assim, como a mesma coisa como pagar, de repente, um contador, né? Que tem consultório e tem que pagar um contador mensal, de repente, ter uma assessoria também do tipo. Ou então, eu recomendo também que esses profissionais eles façam cursos. Hoje em dia tem muitos cursos aí que orientam os profissionais da área da saúde a fazer da melhor maneira possível aí os prontuários, os contratos, né? Aí vai depender muito de cada pessoa, né? Alguns preferem ter a facilidade de pagar um advogado para fazer tudo como deve ser feito, e outros preferem mesmo fazer por conta própria. Mas independente... Oi. Pode continuar. Eu estou interrompendo o tempo todo. É que a Tamara Alves, ela perguntou, se após um procedimento de extração, por exemplo, após alguns dias o paciente apresentar infecção, devido a não ter tido os cuidados devidos, o profissional dentista pode ser culpado? Então, precisa ver quais são os cuidados devidos, né? Foi receitado os medicamentos, o paciente tomou, não tomou. Eu lembro, assim, nossa, teve vários e vários casos que quando eu fazia clínica geral, que chegava o paciente no consultório que tinha feito exodontia, feito extração, e aí você ia olhar o alvéolo, nossa,
Eu não posso nem contar aqui para vocês o que eu encontrava dentro da loja, né, cirúrgica. Mas talvez vocês possam imaginar algumas coisas bizarras aí que eu já encontrei ali dentro. Então, isso daí, no caso, seria, por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima. Né, não tomou os cuidados necessários. A pessoa vai te procurar no consultório, escreve lá no prontuário. Aconteceu isso, isso, isso. E, preferencialmente, fala para o paciente dar o visto, assinar do lado, que ele está ciente que ele não cumpriu ali os requisitos, né? O descanso, enfim, que tinha o repouso, não tomou o remédio, ou então fez algo que não devia e tinha coisas estranhas, corpo estranho no local da cirurgia. Então, tudo isso realmente tem que ser preferencialmente assinado. O professor, e sempre tirar aquele tempinho antes da cirurgia para explicar tudo, né? Mesmo que seja, sei lá, um médico, também dentista fazendo extração. Porque se acontece alguma coisa, depois vira desculpa, né? Então é bom sempre falar o antes, preparar o paciente antes. Mas como que eu consigo provar, em cima da pergunta da Tamara, né? Como que eu consigo provar para que eu dei todos esses amparados para o paciente, todas essas informações antes da cirurgia? Que ele pode alegar que não teve informação e por isso que não fez o correto. Então, tem que estar assinado. Quando eu fazia cirurgias, eu tinha um modelinho e lá eu colocava tudo o que podia e o que não podia ser feito. Né, questão de alimentos líquidos, pastosos, quente, frio, gelado, esforço, carregar peso. E aí eu dava esse papel para o paciente e, por óbvio, também que eu tinha uma cópia minha, que ele assinava e eu anexava junto ao prontuário. Então, ótimo, que nem como se fosse uma prescrição médica, né? Exatamente, Assim, é tudo assinado. Assim, jamais confie em algo de boca, né? Palavras se perdem ao vento. Então, vai lá, você, né, faz todo um roteirozinho, manda o cara assinar, e aí você já tem uma documentação ali a mais para você se precaver qualquer eventualidade aí. Que mais aqui? Acho que, deixa eu ver se está acabando aqui. Escolher o consentimento informado, a linguagem clara, objetiva, deixa eu mudar aqui o slide. Acabando, é o último slide, hein? Ufa! O pessoal não deve estar aguentando mais aqui eu falar, que é muito assim, informação, eu tentei resumir o máximo possível e provavelmente... Nada, o pessoal está interagindo. É como eu já falei para você da outra vez que eu assisti essa palestra, é um tema muito relevante para todo mundo. Todo mundo quer se precaver, né, antes de atender. Da outra vez que você assistiu, o pessoal interagiu bastante, né? Eu acho que ficou até... Deu o quê? Acho que umas 2h30, quase, 3 horas quase de palestra, que o pessoal realmente estava com muitas dúvidas. E, bom, pessoal, então, basicamente é isso. Ó. É para vocês não terem assim, muita dor de cabeça, né? Então, diante aí de um possível dano, seja ele moral, material, tenta um acordo. Assim, tenta ver, assim, entender o que está acontecendo. Porque vocês tentarem negociar o dano antes do paciente levar isso à esfera judicial, isso vai poupar muitas coisas, né? Você vai evitar aí gastos com advogado, com custas de processo, fora o desgaste, né? O desgaste emocional que você vai ter. Isso pode também arranhar a imagem do profissional, né, responder processo. Mesmo que não tenha culpa, né, se está lá, está respondendo processo, isso acaba arranhando a imagem. E sempre ter prontuários organizados, né, como eu falei, tudo assinado, linguagem clara, para o paciente entender perfeitamente, ou trabalhar com as melhores técnicas. Acreditem, eu já trabalhei em consultório que o dono do consultório atendia. Teve um caso aí que ele tinha o quê? Acho que uns 30 anos de formado, e nesse intervalo de 30 anos, ele nunca fez um curso em 30 anos. Então, ele era do tempo que fazia a restauração com uma resina que chamava Concise, que era 2 pastinhas que misturavam,
e aí, né, fazia ali aquela restauração. Então, nossa... Não é do meu tempo essa resina, não, hein? O Arthur está falando, professor. Que não é do Essa tempo dele, resina não é não? do meu tempo, não lembro disso, não. Do tempo da Alípio, né? É do Alípio, isso. Então, vocês vejam, né? Como pode o cara profissional 30 anos e nunca ter feito um curso, né? Não sabia técnicas adesivas novas, e enfim. Aí, quando eu fui trabalhar no consultório dele, que eu fazia orto, ele queria fornecer todo o material. Aí, na hora que me fornecia o material, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar com isso aqui, não. Aí eu peguei, eu mesmo levava todo o meu material, resina boa, adesivo bom, usava boas técnicas, porque isso poupava também o meu trabalho. Para mim não era interessante eu ter toda semana o paciente voltando com o bracket quebrado, machucando. Eu ia perder tempo, muito tempo, eu ia gastar mais material, eu ia ter insatisfação do cliente. Então, assim, isso é outra coisa, uma economia besta. Você querer economizar com materiais. Procure sempre usar o melhor que você puder. Sempre atuar com zelo, diligência, sempre e sempre atualizar. Não tem como, em qualquer profissão que seja, a pessoa simplesmente parar no tempo. Tem que sempre estar fazendo os cursos, se atualizando, para evitar aí possíveis problemas. Eu acho que é isso. O pessoal tem mais alguma dúvida? Ô, professor. Sim. Só eu que tenho dúvida, né? Só eu que tenho Pode dúvida. falar. Então, eu até dar um conselho para quem tá, né? Para seguirem um professor no Instagram, porque ele dá muitas dicas todos os dias lá no Instagram dele. E outros dias o senhor tinha postado com relação ao antes, durante e depois, de postagem de antes e depois de paciente. Que o antes poderiam ser postado, o depois também, claro, sempre documentado, mas o durante não. Por que o durante não? Isso daí é uma vedação expressa do Código de Ética Odontológico. No Código de Ética está escrito lá que é proibido, né, postar o antes, o durante e o depois. Então, foi elaborada essa resolução 196, de 2009, em que eles permitiram que fosse postado o antes e o depois, mas não o durante. Porque se você postar o antes, o durante e o depois, você compromete o código de ética. E se você não postar o durante, você não está infringindo o código de ética. Né? Mas vale ressaltar, né, como a gente até um pouquinho antes, que não pode postar imagens com sangue, mesmo depois, né? Tipo assim, eu estou postando, eu não postei o durante, mas aí você vai lá e posta um pedaço de tecido, você posta um dente, você posta uma gaze com sangue. Isso também é vedado, porque existe um entendimento que isso vai assustar o paciente, vai denegrir a imagem da profissão. Então, esse tipo de postagem não pode. E sempre que você postar o antes ou depois também, tem que colocar o seu nome e o número de inscrição no conselho. Tá? Por isso que para aluno, não tem como aluno postar antes e depois, porque aluno não tem inscrição ao conselho. Então, como que ele vai fazer a postagem? Outra coisa que não pode postar são técnicas modernas. Eu já vi algumas vezes, agora não estou vendo mais, tinha uma máquina, que eu tinha um colega que eu via sempre ele postando, era uma máquina e ali fazia a porcelana. Uma máquina bonita, tá? Eu não sei o nome porque eu não gosto de prótese, faz anos que eu não faço prótese, mas era uma máquina que você colocava lá o modelo, né? E aí tinha o jato de água, tal, ia moldando, era uma coisa maravilhosa. E o cara ele postava. É o sistema CAD-CAM, professor? Eu não sei, acho que né? Que passa tipo um scanner e depois vai para a máquina, né? Isso. É isso mesmo. O Alípio que é inteirado nesse negócio aí de tudo que é novidade, ele que sabe de tudo, ele que deu a sugestão aqui. Ele usa lá. Então não sei isso daí. E assim, isso não pode postar, isso daí também é vedado pelo Código de Ética, ficar postando instrumentais, postando máquinas, tudo isso eles visam, eles falam que é para avisar aí que não denigra a imagem da odontologia, não os equipamentos modernos, né? O negócio do sangue e tal. E para os equipamentos mais modernos talvez para não
não ter assim uma concorrência desleal, vamos assim dizer. De falar assim, eu tenho tudo isso daqui, eu mostro tudo isso daqui no meu consultório, né? Aqui tem, lá no do vizinho não tem. Então tem essa questão aí da concorrência desleal. Isso aí também não pode. E mais uma vez eu ressalto, sim. O Adilson, ele falou assim, eu conheci a resina Adapt. Não sei se o senhor conhece essa. Adapt, sim. E aí ele perguntou assim, em uma aula de odontologia legal e de ontologia, pelo que entendi, não se pode atuar em duas áreas distintas como profissional liberal. É necessário mesmo optar por uma e abdicar de outra? O dentista que é técnico em prótese dental tem que optar por uma dessas atividades como dentista? Ele pode legalmente fazer suas próprias próteses e também as de terceiros? Olha, boa pergunta, Gilson. Eu sei que assim, o dentista ele pode ter duas especialidades registradas, se eu não me engano. Eu sei que eu, por exemplo, como advogado e dentista, eu não posso, no meu mesmo local de trabalho, eu ter o meu consultório odontológico e ter por exemplo, o escritório de advocacia. E eu nem posso também, por exemplo, pegar os meus pacientes da odontologia e atender eles na advocacia. Então, isso eu sei que tem essa incompatibilidade. Agora, nessa questão do dentista e do técnico em prótese, eu confesso que eu preciso pesquisar a respeito. Eu acredito, assim, que você fazer as próteses dos seus próprios pacientes, aí tudo bem, ok, sem problema nenhum. Agora, fazer para os pacientes, para outros consultórios, eu acredito que não tenha problema, tá? Mas eu não consigo te confirmar isso daí. Mas a gente fazer não tem problema nenhum. Para os nossos pacientes não tem problema. Eu mesmo, hoje eu não faço mais os aparelhos, eu terceirizo tudo, mas teve um bom tempo aí que eu mesmo que fazia os disjuntores de Hyrax, eu mesmo que fazia as barras palatinas, barra lingual, placa de Hawley, expansor, eu sempre fazia tudo para os meus pacientes. Então, assim, para nós eu sei que não tem problema nenhum. Eu acredito que você prestar serviços para fora também não tenha, mas depois eu pesquiso a informação e eu te passo direitinho. Aí você, se tiver Instagram, me adiciona no Insta, aí você me manda uma mensagem lá no privado que depois eu te esclareço essa dúvida certinho. Troca figurinhas, né, professor? Ele falou que faz odonto e é técnico em prótese dental há 32 anos. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Sim, não? Porque é muita informação, né, que tem que acabar passando e as dúvidas podem surgindo. Mas quem tiver dúvida aí, pessoal, vocês podem depois me chamar no privado e no Instagram, que é prof.eduardo_saura. Quem não tiver Instagram, pode me enviar e-mail também. O meu e-mail é eduardo_saura@hotmail.com. Que aí a gente, o que tiver ao meu alcance, esclarecer as dúvidas de vocês, vai ser um enorme prazer. Professor, antes que a gente finalize, só falar que agora, 8h30, né, vai ter a palestra de melatonina, da Regina Marcos, e também de óleos essenciais com a Cássia Jordão. E amanhã, a nossa programação, qual que vai ser? Só um minutinho. Amanhã a gente tem de manhã o Thales de Sá Oliveira, né, falando sobre a eficácia bactericida da terapia fotodinâmica em doenças endodônticas. Também vai ter o professor Ricardo Trajano, que vai ser sobre a fotobiomodelação com agente da saúde frequencial. Na parte da manhã, essas duas palestras online. Não haverá hands-on de manhã. E à noite vai ter o professor... e tem a apresentação dos trabalhos científicos acadêmicos de manhã, certo? E à noite vai ter a palestra do professor Carlos Nogales, que é com ozonioterapia e odontologia do futuro aqui no presente. Vai ter também do professor Carlos Augusto Neves, e essa, gente, vai ser de bichectomia, porém, vai ser online, mas ele vai fazer uma transmissão de uma cirurgia que ele fez. Então, vai ter a teoria e depois vai ter a transmissão. E também vai ter do professor David Vines, que é um convidado da Espanha, falando sobre terapia neural em odontologia. E também hands-on, né, aqui na faculdade, da André, de alternativas para o restabelecimento do ponto de contato à noite.
Professor Eduardo, mais uma vez, né, muito bom o aprendizado que essa palestra sua traz para a gente com relação a todas as precauções que a gente precisa ter, porque dentista não é só atender, dentista é administrar, dentista está preocupado com tudo que acontece a todo tempo, que a gente trata com vidas, então tem que ter essa preocupação a mais. O nosso muito obrigado no 17º Congresso. A gente fica à disposição de todos vocês, né, que precisam de alguma coisa com relação às próximas palestras, e muito obrigada mesmo, Eduardo. Eu que agradeço, como eu falei, é um enorme prazer poder participar, poder passar um pouquinho desse conhecimento. E, pessoal, quem tiver dúvidas, não se acanhe, pode realmente me chamar no privado aí, no Instagram, no e-mail, que eu respondo com o maior prazer. E é isso, foi como a Tainara falou, a gente tem que se preocupar com tudo, né? O dentista, salvo raras exceções, vai sair do consultório, vai sair da faculdade, vai montar um big consultório, uma big clínica, essa não é muito a realidade. A realidade, geralmente, é no começo trabalhar para alguém, depois montar um consultório, e aí vai fazer tudo, vai fazer as documentações, vai administrar, vai, enfim, esterilizar material, arrumar cadeira, consertar os equipos, né? Não vai ser toda hora que vai ligar para o técnico para ir consertar um equipo. Então, o dentista tem que acabar sabendo, assim, um pouquinho de tudo aí, e é isso aí. Mas é uma profissão realmente encantadora, e desejo boa sorte aí a todos. E mais uma vez eu agradeço, é um enorme prazer ter participado. A Carla Espínola, ela perguntou 2 vezes já sobre a divulgação dessa palestra. Carla, a gente vai disponibilizar todas as palestras, os hands-on não, porque não foram gravados, mas todas as palestras vão estar no YouTube. A gente vai divulgar no Instagram, no final do congresso, onde que vai estar, qual que vai ser o endereço e tudo mais, para vocês aproveitarem todas as palestras que tiveram durante a semana inteira, tá bom? Vários elogios aqui no chat, professor, sobre a sua palestra. Muito bom. Falaram que vão chamar você no Instagram, com certeza. E a palestra é muito boa. Obrigada mesmo. Estou parando de gravar agora.